Boa noite, estamos iniciando uma live aí pelo Skype. Todos sejam bem-vindos aí, todos os irmãos, irmãs, todos aí que têm canal no YouTube. Gostaria aí que cada irmão fizesse a sua apresentação do seu canal e depois nós vamos estar dando início nesse estudo aí. Então, irmãos aí que pregam o Evangelho da Graça, né, pode estar apresentando o seu canal aí. Irmão Jonas, apresenta o seu canal aí, irmão Jonas. Amém. Jonas. Graça e paz, abençoados. Eu sou o irmão Jonas Barros, do canal Ministério Caminhos da Graça. Irmão Jonas Barros, do canal Ministério Caminhos da Graça. Irmão Jonas, irmã Cirleide, apresenta o seu canal aí, irmã Cirleide. Boa noite, queridos irmãos. Meu canal é Cirleide Favoreto Júbilo. Boa noite, bom estudo para todos. Boa noite. Irmã Isa, seu canal no YouTube, irmã Isa. Boa noite a todos. Vamos viver a bênção. Canal Tesouros Revelados. Irmão Silésio não tem canal. Outro irmão aí que tem canal no YouTube. Tá aí. O irmão Paulo entrou aí, o irmão Wagner também. Irmão Wagner. Seja bem-vindo, irmão Wagner. Bênção. Preparado para comer mocotó hoje, irmão? Hoje Oi, não é graça e paz. Graça e paz, irmão. Graça e paz. Glória a Deus. Bom, meus queridos irmãos, o título desse vídeo é Por que eu não sou espírita? Por que eu não sou espírita? Muitos, vejo, eles têm uma visão meio deturbada acerca do Evangelho da Graça, e tem alguns que já até nos taxa disso. E hoje eu vou esclarecer alguns assuntos, porque como nós falamos que não existe o chifrudo, não existe o bicho de chifre, cauda, aquele bicho que foi pintado pela religião, ali por volta do ano 500, né, anos 400, anos 500, ali depois de Cristo, começaram a criar esse personagem, né? Então, o que nós hoje vamos trazer para os irmãos? Quando falava lá, né, que saiu, que a gente vai tratar nesse assunto, saiu lá daquele gadareno, uma legiões de espírito, e entrou naqueles porcos, aquela manada de porcos se mataram tudo, não resistiram àqueles espíritos que saiu daquele gadareno. Nós vamos explicar isso. Nós vamos explicar o que Esaú foi fazer lá, consultar o espírito de Samuel. Os irmãos ficam ligados que hoje é mocotó, irmão. Nós vamos... Por que Deus advertiu o povo de Israel e disse isso é abominação? Vocês não devem de consultar o espírito dos mortos. Isso é abominável. Junto com outras leis que ele botou, que era abominável. Comer carne de porco, era abominável. Fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Tinha muitas regras, né? E uma das regras era essa, porque nas outras nações eles faziam muito isso. Espíritos de familiares, né? Então, irmãos, o que acontece? Hoje a proposta é grande, tá? E os irmãos têm que estar preparados psicologicamente, porque o assunto ele é um assunto bem com grande complexidade. É até um assunto que realmente assim as pessoas, né, a gente veja, não gostam de tratar isso. Eu já ouvi mensagem ali que fala sobre o gadareno, mas aquela parte ali eles pulam, sabe? Hoje tem religiões formadas em cima disso. Por exemplo, a Adventista do Sétimo Dia. Eles não comem carne de porco porque lá na lei, né, né, fala para não, e eles como se fazem guardador da lei, mas não são, né? E eles também usam essa parte do gadareno, né, que os espíritos entraram nos porcos, né? Daí eles digam, se vai comer carne de porco, vai ter comendo o demônio. E aí eles não comem torresmo, não comem nada de porco, né? E são, como diz, é uma cadeia ali, né?
Então, irmãos, hoje nós vamos dar uma entendida nesse assunto. O porquê que Jesus disse, como essa parte ali que está em Mateus 12:43 ali, né? Diz quando o espírito sai do homem. Quando que esse espírito sai do homem? É quando a pessoa morre. E aí esse espírito anda por lugares áridos, procurando algum lugar para repousar de novo. Os irmãos talvez já estão começando a se escandalizar no pensamento. Agora que eu comecei a entrar nesse assunto. Sai, anda por lugares áridos, procurando um local para repousar. E, de repente, eles vejam uma casa varrida e adornada. Ele diga, poxa, eu vou voltar. Vou voltar para uma casa dessa daí. E aí ele pensa, eu vou convidar mais alguns. Aí começa a pensar lá no Gadareno. Quantos que tinham entrado naquela casa? Quantos que tinham entrado naquela casa? Irmãos, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele disse o quê? O Lázaro estava o quê? Dormindo. Mas ele disse que era o Lázaro carne que estava dormindo ou era o Lázaro que habitava nessa carne? Então, irmãos, nós hoje vamos tratar um assunto que tem grande complexidade. Então, eu aconselho os irmãos que estão hoje presenciando, né, esse vídeo, assim, uma presença aqui, né, ouvindo presencialmente, e eu aconselho que os irmãos depois conferem esse vídeo, que ele vai ser postado, ele vai ser editado e vai ser colocado todos os versículos passo a passo para os irmãos esmiuçar mais ainda esse assunto. Hoje é fácil nós falarmos, é fácil. Nós vimos dizer assim, não tem demônio, nunca existiu, era um adjetivo, como eu já coloquei em outros vídeos. Como que eu vou explicar essas passagens? Como adjetivo, não dá. Tem passagem que não dá de se explicar como um adjetivo. Um adjetivo dado a um perverso. Quando se fala do rei Senaqueribe, se não me engano, tu que andava entre os querubins, ali, como que eu posso usar isso como adjetivo? Então, eu tenho que explicar para as pessoas. Hoje, irmãos, vamos olhar hoje na cultura de hoje. A cultura hoje do ser humano, aqui na Terra, do entendimento. Hoje a gente veja os católicos, os irmãos católicos, eles imaginam que a pessoa que fez o bem, que praticou bondade, ela pega e vai para um local e fica intercedendo para as pessoas que estão vivas aqui. Que nem as imagens que eles têm, eles acreditam que o espírito daquela pessoa está lá vendo, assistindo as pessoas que estão aqui. Os espíritas acreditam que esse espírito sai da pessoa e ele vai, quando ele é um espírito já aperfeiçoado, ele vai para outros mundos. Já existe muitos mundos, e ele vai para outros mundos, ele faz a sua transição. Mas aqueles que não foi aperfeiçoado, ele volta de novo. Ele volta de novo e sofre, e passa até ele ser aperfeiçoado para ir para a morada definitiva. Eles têm essa visão. E aí, por isso que eles praticam muitas obras de caridade, muita coisa, porque eles acham assim, a gente fazer tanto bem, o nosso espírito vai ser aperfeiçoado e nós vamos poder ir para um lugar de descanso eterno, um lugar maravilhoso, né? Morada eterna, nós não vamos ficar aqui reencarnando. Estou colocando as visões. Irmãos, vamos voltar agora na história. Lá antes de Cristo. Antes de Cristo, eles tinham essa visão. Eles tinham essa visão. Que a pessoa, quando ela era boa, era um profeta. E esse profeta faleceu, o espírito desse profeta ficava num local, e se algum precisasse desse profeta, podia invocar esse profeta vinha e profetizava para essa pessoa. Aonde que veio a explicação de Deus, disse, vocês não devem fazer isso. Isso é abominável, vocês não devem fazer esse tipo de coisa. Mas
as pessoas faziam isso. Elas iam lá e invocavam aquele espírito. O que eu entendo, irmão? O que eu entendo? Eu entendo que como as pessoas, essas pessoas, os espíritos delas, estavam esperando o juízo, elas estavam esperando o juízo, e a gente vai ler e vamos escutar, ver base bíblica acerca disso. Elas estavam aguardando o juízo. Então havia essa ligação do espírito ainda. Por isso que era necessário o juízo. Por que eu falei, não sei, eu falei, ainda não estava gravando, por que eu não sou espírita? Por que eu não sou espírita? Porque se Jesus não tivesse vindo com juízo, hoje eu poderia dizer assim, eu vou ser espírita. Porque eu não sou de Israel. Eu não sou de Israel. Não tinha uma proibição sobre a minha vida de não consultar os mortos. Tinha essa proibição só para a nação de Israel. Então, eles consultavam, era comum eles consultar os mortos, os necromantes, consultar os adivinhos e consultar o espírito daqueles familiares. Isso tinha muita comunidade, né? Era muito comum naquela época. Era muito comum. O irmão pode ver na história, era muito comum. Mas era proibido para a geração de Israel. Por que não tem tanta explicação acerca disso? A gente só veja o ponto de proibição. Porque a maior parte dos textos escritos, eles são de origem dos hebreus. Então, os hebreus, eles tinham uma proibição acerca disso. Então, todas as origens que vai se dar ali é de repreensão de Deus para eles não fazerem esse tipo de atitude. Agora, vamos, irmãos, ler em Marcos capítulo 5, versículos 6 ao 13. Marcos 5, do 6 ao 13. Amém, irmãos? Aqui está escrito assim, Marcos 5, do 6 ao 13. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Aqui o gadareno, o endemoniado, está perguntando, viu de longe Jesus, ele já está dizendo, ele correu e adorou e disse, o que eu tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Olha aqui, conjuro-te por Deus que não me atormente. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Aqui no versículo 8, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Jesus disse, sai desse homem, espírito imundo. E aquele espírito exclamou dessa maneira. E aí vem aqui, no 9. Perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo, Legiões. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Quer dizer, não tinha... Eram muitos espíritos que estavam habitando naquele corpo. E Jesus, aqui nessa passagem, ele está descumprindo uma lei, porque a lei disse não consultais os mortos, mas só que esses mortos estavam no corpo desse vivo, assim como Esaú foi consultar aquele, adivinha, o espírito de Samuel que foi naquele corpo daquela mulher, adivinha. Estão entendendo, irmão? Vamos continuar. Aí aqui no versículo 10 diz assim, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. No caso, eles queriam ficar, aqueles espíritos, atuando ali naquela província. E andavam ali pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios quer dizer, aqueles espíritos, e todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo, aqueles espíritos rogavam, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entramos neles. Eles não queriam ficar. E ver aqui, ainda continua. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos,
entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro ao mar. Eram quase 2.000, afogaram-se no mar. Então, irmãos, o que fala aqui nessa passagem? Nessa passagem aqui fala que havia uma grande multidão de espírito no corpo desse homem. Que espírito que estava ali naquele homem? Espírito de legiões. Legião era considerado naquela época, legião era exército romano. Quando vinha legião, vinha primeiro uma legião, depois vinha outra legião, que era uma quantia de cerca, se eu não me engano, de 10.000 soldados, né? Numa legião, né? Se eu não estou enganado, deve ser isso. Uma legião, 10.000 soldados. Onde Jesus também falou lá que se fosse, né, para aqueles que foram prender ele disse, se fosse que eu não quisesse ser preso, eu rogaria o Pai, e o Pai me mandava uma legião, né, de anjos para me defender também. Então, era considerado isso. O que acontece aqui, irmãos? Esses espíritos, eles não queriam ficar vagando. Ou eles não queriam que fosse mandado para o abismo. Porque eles poderiam ser mandados para o abismo. E eles ficariam presos lá no abismo, na escuridão. Então, esses espíritos, eles queriam estar atuando no corpo de uma pessoa. E aí, o que acontece? Quando esses espíritos saíram do corpo desse homem, esse homem ficou são. Ele voltou à sua normalidade. Porque ele era dominado por esses espíritos faziam que ele se machucasse, tudo. E esses espíritos entraram naqueles porcos, e aqueles porcos não resistiram àquela carga de espírito, e se precipitaram, e aqueles espíritos, obviamente, foram procurar outro lugar para habitar. Vamos continuar lendo, irmãos, vamos ver em Lucas, capítulo 8, versículo 30. Lucas, capítulo 8, e versículo 30. Diz assim, perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? Aqui é a mesma passagem, só que eu vou colocar aqui, irmãos, para os irmãos entenderem. Essa passagem é interessante, nós vemos aqui em Lucas, como Lucas ilustrou essa passagem. Eu só vou ver esses dois versículos, o versículo 30 e o 31. Diz assim, perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E os irmãos já estão ligados quem eram os demônios. Era espírito de pessoas que atormentavam as pessoas. Espírito de pessoas que eram adversário. Como foi colocado ali, legião. Legiões de adversário romano, cobradores de impostos. Então, aí que ele é considerado demônio. Os irmãos, fica ligado, não se murmure, irmão, vamos até o fim, confere, passo a passo, irmãos. Se algum irmão que estiver ouvindo, talvez depois no YouTube, isso aí, pode estar colocando um comentário, mas coloca um comentário explicando o contrário disso que eu estou explicando. Me mostrando o outro lado da moeda. Me mostrando a outra face, meu querido. Porque não adianta tu vir com afronta se não mostrar outra face. E diz aqui no versículo 31, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Eles rogaram a Jesus, não mande nós para o abismo. Manda lá para aqueles porcos, manda nós para entrar em outra pessoa. E Jesus não podia dizer, entra lá no soldado romano, entra lá em tal outro, né, não adivinha lá. Não. Eles rogaram que não mandasse para o abismo. Por que eles clamaram quando Jesus foi se aproximando dele? Disse, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, já viesse nos julgar antes do tempo? Já viesse nos condenar? Eles clamaram, dizendo. Aí Jesus disse, cala-te. Não deixou eles se expressar muito, aqueles espíritos. Aqui, irmãos, em Hebreus 9 e 27, Hebreus 9 e 27, diz assim,
como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. O que aqui, o escritor dos Hebreus, o que ele está falando aqui? Ao homem está destinado a morrer uma só vez, daí então vir o juízo. Aquelas pessoas morreram uma vez, e o que estava nela estava esperando o juízo, estava aguardando o juízo. Tem muita conotação em cima disso, irmão, que as pessoas estavam aguardando o juízo. Muita conotação que Jesus disse, em verdade, vos afirmo, não passará essa geração sem que todo o sangue inocente seja julgado. Desde o justo Abel até Zacarias. Vai ser julgado sobre esta geração. Então, irmão, aqui está se falando sobre o juízo. Porque estava destinada a pessoa morrer uma só vez, depois vir o juízo. Aqui em Deuteronômio, vamos agora começar a descobrir como é que eram as origens daquele povo. Em Deuteronômio 18, versículo 11, aqui Deus está dando umas ordenanças para o povo de Israel. Por que Deus está dando essa ordenança? Porque tinha essa prática. E o próprio Deus afirma que tinha essa prática. Diz que nem encantadores de encantamento, nem quem consulte um espírito de adivinhante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Então, aqui eles tinham isso, essa prática. Essas práticas. Então, Deus está falando, quando vocês entrarem nessas terras que vocês vão construir, lá tem muitas dessas práticas. Vocês não devem fazer isso. Essas práticas é abominável. Elas são abomináveis. Vocês são um povo escolhido, um povo santo. Vocês não devem de se corromper e entrar nessas mesmas práticas. Vai aqui no 12. Pois todos aqueles que fazem tal coisa é abominação aos olhos do Senhor. E por essas abominações o Senhor, teu Deus, as lança fora de diante de ti. Então, irmão, aqui na lei, Deus está passando as regras para aquele povo. Vocês não devem fazer isso. As outras nações, os gentios, eles não têm parte comigo. Aqueles gentios, eles são um povo impuro. Eles fazem essas práticas, eles consultam os mortos, eles fazem adivinhação, eles fazem isso. Então, vocês são o meu povo. Vocês são um povo escolhido meu. Um povo santo, um povo que não se corrompe com essas coisas. Então, quando vocês entrarem nessas terras, vocês não fazem isso. Então, Deus está passando as leis ali para aquele povo. Está instruindo aquele povo para eles não entrar na mesma onda. Os irmãos estão entendendo até aqui? Então, vamos continuar. Vamos ler em Levítico 19 e 31. Porque para nós falarmos, irmão, sobre demônio é um adjetivo, nós temos que entender a origem. Nós temos que entender o que é, então. Não é demônio, então o que é que estava no corpo daquele gadareno? Então nós temos que ir buscar na história. Os irmãos estão entendendo? Bom, porque, cara, a gente veja as pregações, mas sempre fica um vácuo. Então, por que fica um vácuo? Se nós não ir lá na história, nós vemos o proceder de todas as coisas. Então, irmãos, aqui no Levíticos 19, 31, diz assim, ó. Aqui diz assim, ó, não vos vireis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminados vós com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, aqui, irmãos, aqui ainda no versículo 32, diz assim, diante das cansas, aqui que é uma nação abominável, aí aqui Deus fala, tu me honrará lá, tu não vai fazer isso. Por que tu me honrará? Tu ouve a mim, tu não precisa consultar os espíritos.
Eu falo com vocês. Eu sou o Deus que fala com vocês. Por que vocês vão consultar aos espíritos? Se eu sou o Senhor que fala convosco. Os irmãos estão entendendo? O que Deus estava passando para eles? Mas as outras nações faziam isso, mas eles não precisavam, porque Deus era com eles. Deus era com eles, então eles não precisavam fazer essa prática. Eles estavam desonrando a Deus. Se eles fizessem isso, eles desonravam a Deus. É porque Deus não fala comigo, então eu vou consultar um morto para ver se esse morto fala comigo. Esse morto, irmão, todos estão no pó da terra. Estavam no pó da terra. Todos os mortos estavam sobre a terra. Eles não tinham sido julgados e elevados a Deus. Então, eles estavam aqui. Todos estavam aqui. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Os irmãos estão entendendo? Está caindo. Ninguém tinha subido, senão aquele que lá desceu. Por isso, irmão, que o Saul foi lá consultar o espírito. Nós vamos chegar lá. O espírito de Samuel. E foi literalmente o espírito de Samuel, porque ela falou detalhes. Falou detalhes do profeta Samuel, e o profeta Samuel exortou Isaú por que ele estava fazendo aquilo. Por que tu estás fazendo esse tipo de coisa? Os irmãos podem ler texto, contexto, os irmãos vão ver. Mas ele estava desonrando a Deus, e o próprio espírito de Samuel disse que tu está desonrando a Deus. Nós vamos chegar lá, irmão. Vamos ler lá. Agora vamos pular lá para Isaías, depois nós vamos chegar lá em Saul. Vamos ler Isaías 8. Isaías 8, versículo 19. 8, versículo 19. Aqui o profeta Isaías estava falando assim, aqui. Quando vós disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, né? Alguém falar, né? Consultai os espíritos familiares ou adivinhos, que tal, essa palavra, e murmuram dentre os, não recorrerás a um povo ao seu Deus a favor dos vivos, interrogar-se-ão aos mortos? Então, o que acontece? Vamos explicar por miúdo. O profeta diz assim, vocês vão consultar a Deus, vocês consultam, aí diz, Deus não, então vamos consultar os mortos. Já que Deus não está atendendo nós, então não vamos consultar lá os mortos. Porque aí o povo está murmurando, entre si estão murmurando, Deus não está, tal. Já que Deus não está dando ouvido para nós, então vamos lá consultar um morto. É bem isso, irmão, que aconteceu com Isaú. Bem exatamente essa parte, que nós vamos começar a ler agora. Agora nós vamos entrar no pega, como disse. Aqui em 1 Samuel, capítulo 28, 1 Samuel, capítulo 28, essa é a quarta do descarrego. A quarta do descarrego. Nós vamos entender, os irmãos vão ver a paz que isso traz. Nós entender a paz que isso vai trazer. Porque é coisa... Quando a gente fica meio que, né, não chega ao entendimento, a pessoa fica meio... Né, será que não é verdade? Será que é verdade? Será que o espírito daquele santo lá que ele invoca ainda, será que não existe mesmo? Tem gente que ainda tem isso. Será que, né? Será que ninguém voltou de lá para falar nada? Será que não é demônio mesmo? Será? E será? Então, o que os irmãos hoje eu acredito que os irmãos estão, né, comendo um mocotó. É comida forte, não é leitinho. Isso aqui é comida forte, porque isso vai trazer muita revelação na mente. Eu creio que vai trazer muita revelação. Porque os irmãos vão buscar os trechos, vão ver, vão entender com mais clareza que se sucedeu o juízo de Deus sobre aquela geração. Porque se não tivesse sucedido o juízo de Deus sobre aquela geração, hoje seria a religião mais correta, seria o espiritismo.
entre nós, as nações pagãs, porque nós não tínhamos parte com Deus. Se não tivesse acontecido o juízo de Deus sobre aquela geração, nós não tínhamos parte com Deus. Nós seríamos todos, né, consultadores de morte. Irmãos, aqui, em 1 Samuel 28, e aqui nós vamos ler bastante. Aqui nós vamos ler o versículo 11, o versículo 15, o versículo 16, o versículo 17, o versículo 19. Nós vamos ler todos esses versículos aí. Então, aqui, primeiro, o versículo 11. Aqui que fala da história onde que Esaú foi consultar um adivinho. Ele foi todo disfarçado para ninguém descobrir que ele era o rei, né? Imagina, o rei Saul ir lá e pela lei ele tinha que ser morto se ele fizesse tal coisa. Porque a lei disse que não, isso era abominável no meio do povo de Israel. Então ele faz isso aqui, ó. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? Subir no literal é que estava embaixo, tinha sido enterrado, estava morto. A quem tu queres que eu faça subir da sepultura para falar contigo, né? Isso que a mulher falou para Esaú, né? Ó, subir. E disse ele: faz-me subir a Samuel. O profeta Samuel, os irmãos que já conhecem a história, para quem não conhece, era um profeta que estava sempre profetizando coisas para Esaú. Esaú ia para a guerra. Ele perguntava para Samuel, viu? Saul falou: não, Deus não é contigo, não vai perder. Ah, pode ir que eu sou contigo, diz o Senhor. Aí ele ia lá e pá, vencia a guerra, né? Mas aqui Esaú tinha sido rejeitado. O profeta Samuel, antes de morrer, ele diz: o Senhor te rejeitou. Te rejeitou como rei sobre Israel. Deus não se agradou mais de ti. E aí o que acontece? O Samuel morreu. E o Esaú não orava para Deus. Deus nunca respondia mais ele. E ele estava frustrado. Porque vinha o exército contra ele, ele não sabia se ele ia ter vitória ou não. Porque Deus não estava falando com ele. Aí ele pensou: poxa, eu vou consultar o profeta Samuel por intermédio de uma pessoa. Eu vou fazer com que essa pessoa invoque o espírito do Samuel, né? E esse espírito vai falar, porque ele já tinha ouvido em outras nações fazia isso. Consultava os espíritos estavam aqui, não tinha ido para o céu ainda, poderia ser acessado. Tinha alguns que estavam no abismo, como Jesus falou lá. Quando aquele gadareno, ele disse: não nos manda para o abismo. Não manda para o abismo, deixa nós aqui. Então, irmãos, aqui fala aqui, ó: faze-me subir a Samuel. Aqui no versículo 2 diz assim: vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. Aqui, até aqui, ela não tinha reconhecido Saul. Mas quando veio Samuel, nela, reconheceu. E aí ela gritou: ai, tu é o Saul, tu vai me matar. Porque todos os adivinhos, eles eram mortos. O rei Saul era conhecido por matar qualquer um que invocasse os mortos. Aí ela pensou: vai me matar. Ó. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. No 13, e o rei lhe disse: não temas, porém, quem é que vês? Quem é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ela estava: vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, estava envolto numa capa. Entendeu Saul que era Samuel. Inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Aqui no 15, ó. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado: estou
Estou porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus tem se desviado de mim, e não me responde mais. Nem pelo ministério dos profetas, nem os profetas, né? Deus não usava nem o profeta, nem por sonhos, por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Agora, irmãos, agora vem a chave, irmãos, para os irmãos entender que era literalmente o profeta Samuel que estava falando. Quer ver como era o profeta Samuel? Vamos ver no versículo 16. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. O Senhor tem rasgado o reino da tua mão. E tem dado ao teu companheiro Davi. Tu vê que aqui está falando literalmente o que tinha falado em vida para Saul. Eu já não tinha te falado que o teu reino tinha sido rasgado e tinha sido entregado a Davi. Aqui o Espírito falando tudo para ele. E aqui o Espírito continua. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o favor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estarão comigo, estarão mortos aqui comigo. Eu estou aqui morto, né? Amanhã vocês vão estar aqui junto comigo, meu chapa. Estarão aqui comigo. E a arraial de Israel e o Senhor entregará na mão dos filisteus. E isso aconteceu no outro dia. Saul e toda a família foi morta. Irmãos, o que nós entendemos com isso? Que os espíritos estavam ali, eles dormiam. O espírito de Samuel estava repousando, tranquilo, e de repente alguém clamou pedindo para falar com ele. E ele veio incomodado até com aquilo. Para que foi me tirar lá do... Aí ele pegou e falou com toda a alma. Por quê, irmãos? Eu tenho um assunto aí que eu não botei ainda sobre os governos, não coloquei ainda, porque eu sei que os irmãos, tem muitos irmãos que não estão maduros ainda para entender esse assunto. Agora, esse assunto aqui, eu não sei se muitos irmãos vão entender, eu sei que muitos ainda não vão entender, é um assunto bem complexo. O que eu quero passar, irmão? Nós vamos agora começar a entender. Aqui diz assim, em 2 Coríntios 5, versículo 10. Aqui é o apóstolo Paulo falando, né? Porque todos devemos comparecer antes ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, cada um ali ia receber, diante do tribunal de Deus, o que ele fez por meio do corpo. Tudo bem que ele fez por meio do corpo, ele ia receber no tribunal de Cristo. O mal que ele fez, ele ia receber. Todos haveriam de comparecer ao tribunal. Esse tribunal que a gente coloca como o juízo final, coloca como o dia do ser humano, todo espírito prestar conta diante de Deus, onde que os mares iam devolver. Tudo aconteceu ali naquela geração. Jesus não mentiu. Tudo aconteceu diante daquela geração. E aqui o apóstolo Paulo está antes desse juízo. E ele está falando aqui, ó, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tu vai receber o bem que tu fizer, ou o mal que tu fizer. Vai comparecer diante do tribunal de Cristo.
Aqui no Apocalipse 20, versículo 12, Apocalipse 20, versículo 12, diz assim: e viu os mortos, grandes e pequenos. Aqui o João, ó, Jesus está mostrando aqui para João tudo o que aconteceria no julgamento. João está tendo uma visão de tudo o mundo espiritual. Todas aquelas pessoas que tinham morrido, tudo, tanto rico como pobre, reis, grandes, pequenos, tudo aqui, ó, diz assim: e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram os seus livros, e abriu o seu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Irmãos, meu querido que está ouvindo talvez pelo YouTube, o que eu te digo? Hoje nós não somos julgados pelas nossas obras, porque Cristo rasgou o escrito de dívida lá na cruz. Tudo aquilo que era contra nós era separado de Deus. Nós estava separado. Nós era excluído, porque as escrituras baseavam sobre a nação de Israel. Então, todo aquele rudimento sobre Israel. O que acontece? Quando Deus traz o juízo e traz todos aqueles que eram julgados segundo as suas obras, iam receber todas essas pessoas, desde o sangue do justo Abel, que foi o primeiro morto que a Bíblia relata, o primeiro corpo que desceu a essa terra, desceu à sepultura, até o sangue de Zacarias. Por que o sangue de Zacarias? Porque quando veio o Batista, até Batista vigorou os profetas. Então, João Batista é o fim dos profetas. Então, por isso que fala até Zacarias. Então, irmãos, o que nós entendemos? Todo esse julgamento, se não tivesse acontecido ali naquela geração, por volta dos anos 68, 69, 70, se não tivesse acontecido, hoje poderia ter esse tipo de atitude abominável perante Deus, mas poderia ter a pessoa consultar os espíritos, porque os espíritos dos mortos estariam aqui ainda. Como as igrejas pregam que vão ser arrebatados, que os espíritos estão aqui ainda. Mas o próprio Jesus descartou isso. Disse: em verdade vos afirmo que aquele que crê em mim, ainda que está morto, já vive. Já está vivo. E todo aquele que está vivo e crê em mim nunca mais morrerá. Já passou da morte para a vida. Então, quando Jesus fala que ali no juízo ele ia separar aquele que era bode das ovelhas, ele ia separar o mal, o trigo do joio, isso aconteceu ali. Isso tudo aconteceu no julgamento. Então, hoje, aqueles que estão em Cristo Jesus não entrarão em juízo. Então, hoje não existe mais esse negócio de o espírito ficar aprisionado na terra ainda, para esperar um possível arrebatamento. Isso não existe, meu querido. Todas as pessoas, quando ele deixa de existir nesse corpo carnal, eles já retornam para Deus. Eles não vão daqui ainda, esse espírito, entrar num porco, como acontecia lá. Esse espírito não vai entrar num jumento, como acontecia lá. Esse espírito não vai sair daqui e entrar num outro corpo, como acontecia lá. E poderia entrar milhões. Como naquele gadareno, tinha milhares de espíritos, de pessoas que eram adversárias, pessoas. Por que eles julgavam que os espíritos que estavam naquele homem era espírito de adversário? Porque a palavra temor quer dizer adversário. Por que eles julgavam isso? Porque se ele falava legião. Quando eles falavam legião, os israelitas ou as pessoas já entendiam legiões quando falava em exército romano. Então eles diziam, e os exércitos romanos eles eram adversários contra aquelas pessoas. Então, irmãos, os demônios que existiam, resumindo, os demônios que existiam antes de Cristo eram os espíritos que estavam aprisionados na terra. Eles não podiam voltar para Deus. Eles estavam aprisionados na terra. Estavam presos aqui nessa terra, esperando o dia do juízo. Eles estavam aguardando o dia do juízo, o dia que viria alguém para libertar essa prisão. Então, acontecia isso.
Hoje não. Hoje, irmão, se vê alguém, alguma seita, querer consultar espírito, ele é totalmente antibíblico. Que nem a gente veja hoje nas igrejas, quando eles qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Isso é abominável perante Deus, porque estão consultando um espírito. Isso é abominação. Isso é abominação. Era o costume das nações daquela época, antes do juízo. E se bem que hoje não existe. Hoje não tem mais espírito de pessoas que saem de um corpo e entram no outro. Isso não existe mais. Não existe mais. Então, isso é pura invenção e fantasia das religiões. Isso existiu até se cumprir o juízo, porque todos os espíritos estavam presos nessa terra. Eles estavam presos. Eles não podiam retornar para a morada eterna. Eles não podiam retornar para Deus. Então, esses espíritos, muitas pessoas, eles consultavam esses espíritos. Espíritos de pessoas que tinham morrido. Apocalipse 21, versículo 8. 21 e 8. 28. Depois nós vamos estar comentando mais um pouco sobre isso aí. Aqui, irmãos, aqui o que está falando aqui? Irmão, presta atenção, depois eu vou estar comentando um pouco sobre esse assunto. Aqui no Apocalipse 21 e 8 diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Irmãos, afinal, Jesus está falando aqui para a pessoa viva ou está falando para a pessoa morta? Raciocina comigo. Será que ele está falando para vivo ou para morto? Isso aqui. Para espírito que está aguardando o juízo. É só os irmãos ver um pouquinho antes, no contexto, os irmãos vão ver que está falando para espírito que está esperando o juízo. Porque nós estamos com a primeira morte do corpo. A segunda morte é aquela do que é espírito. E aqui fala sobre a segunda morte. Então, como nós lemos lá, o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, que nós lemos, em 2 Coríntios 5 e 10, todos vão receber perante o tribunal de Deus o bem que fez ou o mal que fez. Aqui, em Apocalipse, está falando, dando referência às pessoas, o que era mal e o que era bem. O que era mal? Era pessoas que faziam imagem de outra pessoa para consultar o morto através da imagem daquela outra pessoa. O que era mal? Era fornicação, era maldade, mentira. E todas as coisas que está falando aqui, ó, tudo isso dali, eles iam julgar e iam receber segundo essa atitude que eles tiveram. E qual era a atitude? A segunda morte. Eles seriam morto na existência espiritual. Eu já vi nos estudos aí, muitos estudos aí, eu já ouvi falar que o espírito não pode morrer. Já vi falar isso aí. Então, esse versículo aqui a gente não pode explicar. Porque aqui fala em segunda morte. Qual seria essa segunda morte, meus filhos? Qual seria essa segunda morte? Pensa bem. Qual seria essa segunda morte? Então, irmãos, agora diga assim, Paulo, então existe o inferno literal queimando em chamas e lá e tal. Não existe isso. Aqui fala do inferno na primeira morte. Eles seriam lançados no inferno. E a segunda morte também seria com o julgamento. Então, todas as pessoas, elas tinham um juízo, que iria passar por uma tribulação, iam ser mortos, né? Muitos iam ser jogados lá naquele local lá, que queimava lá, que o fogo nunca apagava, e iam ser mortos. A palavra morto é morto, literalmente morto. Quando morre-se a carne, morre. Tudo aquele que morre, ele não retorna mais.
Senão, podia-se dizer que essa carne ia retornar, mas não retorna. O que acontece com Jesus? Se Jesus ficasse 10 anos morto lá e ressuscitasse, seria uma blasfêmia. Se o Lázaro tivesse ficado um mês morto e retornasse, seria uma blasfêmia. Se Jesus tivesse sido quebrado as duas pernas e ele botado lá na sepultura e tivesse ressuscitado, seria uma blasfêmia. Por quê, irmão? Porque daí seria algo, como é que é? A restauração da carne. Aí nós podíamos acreditar no que os adventistas falam, que esse corpo carnal vai ser restaurado de novo. E isso não dá conotação na palavra. Não existe restauração daquilo que morre. Então, a segunda morte aqui é porque o espírito estava vivo. E o espírito vivo, ele pode ficar vivo eternamente, como Deus disse. Aquele que está em mim, ele não morrerá mais. Não morrerá, não o corpo. O corpo, se ele morrerá, ele morrer, ele não tem. Morreu, acabou. Todo aquele que morre, quando fala a segunda morte, se morreu a segunda vez, acabou. Sumiu. Acabou, deixou de existir. A segunda morte é boa. Acabou. Não existe esse negócio de morreu e continua vivo ainda lá no inferno, queimando em chama. Manda para molhar, botar a ponta do dedo na minha... Não existe isso. Como é que o morto vai falar? Não existe. O que falava era o vivo. Que o espírito está vivo, ele não estava morto. Eu não quero ser muito, repetitivo disso aqui, mas isso é importante nós entendermos. Que o espírito não morre. Hoje as igrejas pregam que o espírito está morto esperando para ser ressuscitado no dia do arrebatamento. Se está morto, está condenado, então. Se existe morte, está condenado. Se até Jesus, os espíritos tivessem morto, não havia necessidade de julgamento. Os irmãos estão entendendo? Vai julgar morto? Não se julga morto. O morto era o corpo já morreu, acabou. Mas o espírito vivo que estava ali ia passar pelo julgamento e receber o que ele fez por meio do corpo. Como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5 e 10. Ia receber o que fez por intermédio do corpo. Amém, irmãos? Agora, os irmãos quiserem dar esclarecer alguma dúvida, a gente vai estar agora explanando sobre esse assunto aí. Os irmãos podem colocar alguma coisa aí, né? Tá liberado aí, irmão. Amém, irmão Paulo. Amém. Eu quero fazer um comentário aqui. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ouvindo. Amém. Então, eu louvo a Deus pela tua vida, irmão Paulo. Louvo a Deus pela tua vida, porque você e nós aí percorrendo todos esses versículos, e eu estou aqui bem atencioso, bem prestando atenção nas leituras, nas tuas explicações, e realmente faz todo sentido mesmo, tá? Foi interessante porque abriu muito a minha mente, o meu entendimento, quanto às dúvidas que eu tinha, quanto àquela passagem de Samuel que foi trazido novamente, e ele conversou através daquela mulher, né? Daquela feiticeira, e realmente foi Saul mesmo que falou foi Samuel que falou com Saul realmente, né? Mas eu não sabia falar, eu não sabia explicar, e hoje, através da tua vida, eu sei explicar e sei falar, agora eu sei falar, depois de 50 anos de ministério, né? Depois de 50 anos, 50 anos não, mas digamos 35 anos, 40 anos, né? Que eu vejo estudos da Bíblia, mensagens da Bíblia, enfim, e 50 anos lá no sistema, nunca tive o entendimento para isso, né? E faz sentido também quando Jesus, ele na cruz, ele inspira na cruz, quando ele morre na cruz, ele entrega o Espírito, ele desce e solta
os espíritos que estavam em prisões. Então, aí que fecha a conta. Exatamente isso. Então, fechou a conta aí com esse versículo, né? Que não foi lido ainda. Não sei se o irmão vai ler, né? Se o irmão vai ler esse versículo ainda, nesse estudo. Então, fecha a conta quando Deus me levou para esse versículo. Quando Jesus desce às regiões superiores, ou seja, ele desce abaixo, ele desce a sepultura, ele desce as prisões e solta, liberta os espíritos. Tá vendo? Então é isso aí mesmo. Fechou a conta. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Muito bom tudo, muito bom mesmo. Toda quarta-feira aqui, só se realmente eu não puder, mas depois eu pego o estudo aí, Aí a irmã Isa, mais tarde, irmã Isa, a hora que a irmã puder, tiver um tempinho, me passa um áudio, como é que eu faço para postar esses estudos no meu canal lá, Ministério Caminhos da Graça, que vai ser de grande proveito para os irmãos, para os abençoados que realmente quiserem se aprofundar e ter respostas, e ter respaldos, e ter realmente mais entendimento para ajudar as pessoas que queiram ser ajudadas. Amém? Fico grato a Deus pela tua vida, irmão Paulo. Amém, amém, irmão Jonas. Obrigado aí, irmão Jonas. E obrigado por estar colocando essa passagem ali também de Jesus. E eu vou estar colocando na edição ali, né, o versículo certinho ali que o irmão citou. E tem muitas outras passagens aí que dá conotação a isso aí. Próximo irmão aí, irmã aí, querer colocando. Amém, amém, muito bom. Conta fechada, muito bom. Eu também lembrei nessa parte que o irmão Jonas citou aí. Ficou muito, muito claro mesmo. Muito bom. Depois eu passo a passo para o irmão Jonas lá para ele fazer o download e postar o vídeo lá no canal dele. Ok? Graça e paz, muito bom. Obrigado, irmã Isa. Irmã Isa aí do Tesouro Revelado. Pensa agora, irmã Cileide também. Amém, irmão. Muito bem explicado, né? Não tem comentário a fazer, só agradecer aí a atenção aí para explicar para a gente. Agradecer aí o irmão Jonas também. Agradecer o dia de hoje, o estudo foi maravilhoso. Depois a gente vai estar postando nos canal. Postar no Júbilo também. Amém. Boa noite. Quero convidar a todos aí para estar se inscrevendo no canal Entenda Isso e tem o canal Unidos na Graça. São 2 canais aí que a gente está postando vídeos aí. E benção. Obrigado a todos aí. Deus abençoe a todos.